Olá, obrigado por escolherem estar aqui. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro A Maior Esperança e vamos falar sobre o capítulo número 5 que nos fala sobre a fé. Mas antes disso, entra o genérico. André tinha uma vida desfeita. Depois de perder a sua família, caiu nas drogas. Sem ter papel próprio, durante algum tempo usou as folhas da sua Bíblia para enrolar a droga. Certo dia, ao ver o canal Novo Tempo, conheceu o pastor Luís Gonçalves, que lhe fez um convite pessoal. Há milhares de pessoas em situação semelhante, pessoas derrotadas pela vida, presas em vícios, pessoas que não têm forças para encarar a realidade e reescrever a sua história. Jesus convida-nos a abrir os olhos. Ele diz: "E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia." É tão importante saber sobre a segunda vinda de Jesus como estarmos prontos para ela. Mas para isso é preciso ter fé. Podemos definir fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Todos nós somos movidos pela fé ou pela falta dela, independentemente se ela está ligada à religião. Por exemplo, ao entrarmos num avião, nós temos fé de que vamos chegar com segurança ao nosso destino, apesar de não sabermos se o piloto do avião é experiente ou se todos os parafusos da aeronave estão perfeitamente apertados. Hoje nós colocamos a nossa fé na ciência e nas tecnologias e muitas vezes não ligamos sequer a Deus. Chama-se isto uma fé secular. Um psiquiatra cristão diz o seguinte: a escolha é sua. Ao mesmo tempo que temos poder sobre o que queremos tem poder sobre nós também. Poder para curar e para destruir. A questão definitiva é: o que é que crê em relação a Deus? Ainda nos nossos dias, a fé em Deus é um tópico em discussão nas mais altas esferas académicas. Qualquer discussão que toque na origem da existência e do futuro da raça humana passa pela temática da divindade. Mas como podemos crer num Deus que não conseguimos ver? Cito Romanos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus faz brotar a fé na nossa vida. É na Bíblia que achamos motivos para ter fé, respostas à pergunta da nossa origem, à razão de existir e o plano para o futuro. Isto resulta numa fé consciente, que é fruto de um estudo e relacionamento com a Bíblia. Jesus instrui-nos que tudo é possível por meio desta fé. Por isso, ele desafia-nos: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Certa vez estava Paulo e Silas na prisão e o carcereiro pergunta-lhes: senhores,
Que é necessário que eu faça para me salvar? Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A fé madura não é aquela que vem do que os olhos podem ver, mas é aquela que resulta na salvação. A fé em Deus não deve ser uma fé cega ou arbitrária. Ao contemplar a natureza, nós compreendemos que o Criador é um Deus de ordem e perfeição. Ao lermos a Bíblia, nós conferimos que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas e que Ele tem um amor incalculável pela humanidade pecadora. Uma das maiores promessas da Bíblia assenta na pessoa de Jesus. Ele que é o nosso Salvador, o nosso resgate, o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele é aquele que virá a este mundo para nos buscar. A fé em Cristo é a base da transformação da nossa vida. Só podemos crer em Deus depois de descobrir quem Ele é. Segundo Jesus, a vida eterna é exatamente isso. Ele diz em João: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Cristo e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus não é uma religião ou uma igreja. Ele é uma pessoa. Por isso podemos ter um relacionamento pessoal com Ele. No livro Conhecer Jesus é Tudo, Alejandro Bulhón fala sobre a sua experiência como um cristão legalista. Mas apesar de cumprir todas as regras, ele não conseguia encontrar a paz. Certo dia, trabalhando como missionário no Amazonas, apercebeu-se que estava perdido, no meio da selva. Passaram as horas, mas cada vez estava mais desorientado. Debaixo de chuva e com medo dos animais selvagens, ele caiu num barranco de aproximadamente 6 metros de altura. Não se podia mexer devido à dor. Unicamente um milagre o podia salvar. Sozinho, no meio da floresta, gritou por ajuda. Passado algum tempo, um índio aproximou-se, estendeu-lhe a mão e tirou-o da lama. Bulhón seguiu este índio até chegar ao seu destino e foi recebido pelas pessoas que o limparam e lhe deram um lugar para dormir. No dia seguinte perguntaram-lhe como tinha achado o caminho de volta. Alejandro respondeu: foi um índio. Mas todos ficaram confusos porque não tinham visto ninguém com ele. Nesse momento, Alejandro entendeu que Deus não é uma doutrina. Ele é uma pessoa. A salvação não vem pelas regras. A salvação vem por Jesus. A vida cristã é uma caminhada ao lado de Cristo. Infelizmente, muitos cristãos estão presos numa teia de mentiras sobre Deus. Precisamos quebrar de uma vez por todas essas mentiras e encontrar a paz na verdade. Quando Cristo entra na nossa vida, a nossa vida torna-se mais leve. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é o verdadeiro sentido da religião. Ele é a fonte de energia e sabedoria para as nossas vidas. Voltamos à história de André. André estremeceu ao ver o pastor Luís a falar com ele. Ele levantou-se a chorar e colocou-se de joelhos a orar. Anos mais tarde, o pastor Luís e André encontraram-se e o pastor Luís pôde pregar a André sobre a promessa da ressurreição. Que conforto chegou ao coração de André ao ter a certeza que iria reencontrar a sua família. O mesmo Deus que fez milagres no passado, que fez este milagre na vida de André, pode fazer milagres na tua vida também. Basta ter fé. Jesus vai voltar. Este será um dia de alegria e de profunda gratidão. Coloca a tua fé nele e vive a tua salvação. Algumas perguntas agora para nós podermos discutir em grupo, em família, ou para podermos comentar com um amigo com quem estejamos a estudar o livro. Primeira pergunta: o que é a fé? É fácil ter fé? Como a fé é a base da religião? É possível ter fé sem usar a Bíblia? Vives numa religião ou vives uma religião de regras ou desenvolves um relacionamento pessoal com Deus? Vou dar algum tempo para respondermos a estas perguntas.
Jesus está quase a voltar. É uma realidade que nós não podemos ignorar. No entanto, é importante nós desenvolvermos uma fé que nos liberta, uma fé que nos dá paz. A fé não deve ser cega ou arbitrária. A fé ela deve ser o fruto de um estudo pessoal da Palavra de Deus. Por vezes, nós podemos cair no risco de viver uma fé, uma espiritualidade legalista, uma espiritualidade de normas e de regras. No entanto, nunca podemos duvidar que Deus é uma pessoa e Ele quer um relacionamento connosco. Ele quer que nos relacionemos com Ele. Ele quer que confiemos nele. Esta confiança chama-se fé. Deus tem um destino preparado para ti, a tua salvação, a tua vida eterna. Hoje, eu convido para que conheças essa salvação, para que conheças a Jesus e para que compreendas tudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará por ti. Podemos tentar ignorar esta ideia, mas nada vai mudar este facto. Jesus está quase a voltar.